Já comi um pastel de nata, já tenho aqui a minha dose de açúcar, mas eu sou gulosa por acaso. Ok. Está ótimo, com certeza. O sabor da goiaba é bom. Espera, já agora deixa só. Sim. Não vale a pena, não é? Ai, estou gorda. Olá, bem-vindos ao terraço do Observador. Hoje temos connosco Maria Antónia Almeida Santos, porta-voz do Partido Socialista, bem-vinda. Muito obrigada. Temos Eu aqui que uma agradeço. mudança de cenário de última hora devido às condições que estava uma ventania no terraço do Observador. Acho que já merecemos o cocktail que a Maria Antónia pediu aqui ao Kiko. Muito obrigada. Espero não ter sido eu a provocar a ventania, mas, Mas vamos Mas- ao Berber se quiser. mas a bebida está com um aspecto fantástico. Olha, pediu um aloa, vinha Exato. com o nome já na cabeça e depois pediu os ingredientes e o Kiko preparou aqui esta bebida. Quer explicar porque é que foi esta escolha? Olha, eu geralmente não bebo muitas bebidas, mas provei este cocktail numa viagem que fiz e como tem goiaba, que é um fruto que eu adoro e que tem um sabor diferente de tudo, achei que a combinação dos ingredientes era muito bom e pronto. Olha, E e vamos experimentar já agora. sempre que posso peço esta bebida. Vou experimentar também. Por acaso, confesso, quando lhe perguntei a bebida, ainda pensei, será que vai pedir uma Laurentina? Ou alguma bebida mais típica de Moçambique, que foi a terra onde Nasci, nasceu exato, e cresceu ali nos primeiros anos da minha de vida. vida. Veio aos foi. 11 anos. Vim aos 11 anos. Que sim. memórias é que guarda desse tempo? Olha, tive uma infância fantástica numa cidade maravilhosa em que as crianças cresciam em liberdade, uma realidade muito diferente que se vivia aqui em Lisboa. E de facto em Foi grande Lourenço o Marques- choque quando veio, 11 anos já tem memória disso, não é? Já devia ter uma vivência O muito forte. choque era mais. Nós lá andávamos muito livres, não é? Não havia o problema dos transportes públicos, etc. E aquilo também coincidiu com a participação política do meu pai num governo e, portanto, foi uma mudança radical, não há dúvida. Na fotobiografia do Baltasar Rebelo de Sousa há referências à família Almeida Santos. Sim. Havia uma proximidade entre as duas famílias. A Dona Maria das Neves, a mãe do Presidente da República, era amiga da minha mãe. Não era uma amizade muito próxima, deixe-me dizer-lhe assim, mas de facto era uma amizade em que elas iam conversar e estavam juntas de vez em quando. Com o professor Baltasar Rebelo de Sousa, não tanto, mas era uma pessoa, obviamente, falava-se dele, mas não era propriamente uma amizade, não é? Era um conhecimento, não era uma amizade de casa, digamos assim. Com a Sra. Dona Maria das Neves, a minha mãe, eu lembro-me Era de mais ser próxima. miúda e irmos ao Hotel Polana e a minha mãe ia tomar chá com ela e toda a gente dizia que ela era uma pessoa encantadora. Aliás, eu acho que o professor Marcelo Rebelo de Sousa é parecido com a mãe. No quê? A mãe tinha assim aqueles olhos azuis, a maneira de falar muito expressivo. O presidente é assim, não é? Sim. Aquele ar muito afável, era ela. É a recordação que eu tenho. Um porta-voz tem voz própria? Não, Publicamente? Não tem. não. Isso para si não é um problema, não ter voz própria? Até agora ainda não foi. Vou-lhe ser muito sincera, até agora ainda não foi difícil, porque ainda não surgiu assim nada que eu discordasse, mas sei também que tenho margem de manobra para poder expressar a minha opinião. Agora,
se o vou fazer da forma como fazia no passado, se calhar não vou. Vou ser mais comedida, obviamente. Nesse caso concreto, e aproveito para falar nisso, porque é um tema que hoje em dia se coloca muito, que é o do escrutínio da classe política. Sim. Acha que estamos a correr o risco, como dizia o Sérgio Sousa Pinto naquela reunião, de estar a criar aqui uma classe sacerdotal quase sem mácula, que não pode ter mácula para chegar a ter um cargo como o cargo de deputado, por exemplo? Eu não, quer dizer, se calhar não utilizava essas expressões que o meu amigo Sérgio Sousa Pinto, que eu gosto muito, tem sempre um vocabulário muito rico e muito forte. Não é sem mácula, mas que de facto às vezes há um exagero, eu acho que há. E exigem de um político que seja, principalmente, que não tenha atitudes, que não tenha certo... Não é ter medo do escrutínio. É isso, eu não tenho medo nenhum de escrutínio, pelo contrário, eu sou daquelas pessoas que acho que as pessoas que estão em cargos públicos devem ser escrutinados e nós, ainda por cima, temos a sanção do voto, nós, enquanto deputados, Sim. não é? Portanto, logo aí está a ver que... Mas o escrutínio às vezes invade, ultrapassa uma fronteira que eu acho que não devia ser ultrapassada. Mas olha, e a geringonça? Conhecida por geringonça? Incomoda... Não, acho giríssimo o nome. O Primeiro-Ministro já assumiu a palavra, não é? Já não... Acho que foi o Paulo Portas que o inventou, não Sim, foi? que o aplicou. Ele de facto foi genial nessa... Eu acho um nome giríssimo. E no início achou boa a ideia ou era daquelas que resistia? Porque no PS foi discutido. Resisti. Resistiu? Resisti. Achava... Porquê? Achava que não ia funcionar? Eu tenho que dar a mão à palmatória. Eu achei que, sinceramente, que não ia resultar. Porque achei que o PS com o PCP não queria resultar, isto porque o historial dos dois partidos não indicava razões históricas. E, portanto, eu fui das pessoas que tive algumas reservas e manifestei-as ao Dr. António Costa, ainda não era Primeiro-Ministro. Mas o que é que lhe disse? Foi relativamente mais ao PCP, essas razões históricas ou também do Bloco? Não, do Bloco não disse tanto. Eu disse que achava que tinha dúvidas que fosse resultar, assumo. Se o espírito se mantiver, eu acho que devemos continuar, não devemos mudar, até porque há um dado que nos orgulha a todos, que eu acho que não é só ao Partido Socialista que está no governo, não é? Que de facto são os resultados que nós temos conseguido a nível nacional. De facto, o PSD do passado era um PSD que trouxe o que trouxe ao país, a austeridade, etc. E nós criticamos, enquanto partido, criticámos e continuamos a reprovar uma série de políticas que foram seguidas pelo PSD e pelo CDS na anterior legislatura. E isso não há dúvida que não se apaga de um dia para o outro. Bom, havendo novos protagonistas, os protagonistas têm posições diferentes, conhecidas em relação a uma série de matérias. Por exemplo, o Dr. Rui Rio tem posições completamente contra alguns dos seus companheiros de partido, ainda que são agora públicas. Ainda agora se viu. A questão da eutanásia. Exato, era essa que eu me estava a referir em relação a outras, não é? Também. E, portanto, é uma pessoa que, de algum modo, veio virar uma página que nós combatemos. Estamos na expectativa. Faz sentido continuar a existir esta contenção? É o quê? É uma aprendizagem com aquilo que se passou? Porque é que há esta... Desculpa, eu não estou a perceber. Nós é não há dinheiro para tudo. Sim. Não é a contenção. O dinheiro não dá para tudo ao mesmo tempo. É preciso fazer opções. O rigor das contas públicas, e que eu espero, e já ouvi o Ministro a dizer que vai continuar, tem sido, de facto, um motor para o sucesso de tudo. Nós não podemos, de repente, deixar esse rigor e mostrar que isto agora é tudo, vamos nos endividar outra vez. Achava que, tendo em conta o seu pai, era daqueles socialistas que tinha andado a gatinhar nos corredores. Quase toda a gente, mas não.
Ao contrário do que as pessoas pensam, o meu pai nunca impôs nem nunca forçou para que nós nos filiássemos no partido dele. E é a única que tem atividade Sou. política mesmo? Sou. O PS era um bocadinho o caminho óbvio para si? Sim, era o caminho óbvio. Muitas vezes eu e o meu pai, o óbvio é por causa do meu pai, não é? Sim, claro. O meu pai apoiava candidatos diferentes que eu apoiei, estávamos em áreas diferentes dentro do partido, mas isso nunca houve problema nenhum. Nunca me forçou, nunca me deu uma indicação de voto, muito pelo contrário. Aliás, os meus irmãos, apesar de não terem uma participação ativa em nenhum partido, sempre votaram e tiveram consciência política e nem todos votavam no PS. Estava a dizer que não tinha que se sentir nada limitada por isso. Isso era o que o Dr. João Era o Ramos que me lhe dizia, diziam. mas eu senti-me um bocadinho ao princípio. Isso sentiu-se ao longo da vida? Ou isso abriu-lhe mais portas ou fechou-lhe mais portas? Ou quando as portas se abriam, criava-lhe algumas dificuldades e pontos de interrogação? Sobre o seu Dificuldades, mérito? eu vou-lhe dizer, eu acho que é um bocadinho, é evidente que ser filha na altura do Almeida Santos, que era, de certa forma, criava uma expectativa muito grande e isso é uma sensação um pouco aborrecida, porque as pessoas ainda não nos conhecem e já têm uma expectativa muito alta em relação. Nesse aspecto foi um bocadinho limitador. Com quem é que nunca iria de férias e para onde é que nunca iria? Com quem é que nunca iria? Ai, com tanta gente. Desculpe responder-lhe assim, mas não me lembro de uma pessoa só. Com quem é que eu nunca iria de férias? Com o Trump. E para onde é que nunca iria? Olha, também não ia para os Estados Unidos agora. Em protesto? Não me interessa. De facto, seriam umas férias muito aborrecidas. Cruzar-me com aquele senhor. Acho que era tudo muito antipático. Férias é um momento de descontração.